Percebi que eu fazia exatamente a mesma coisa aqui e depois fazia em um outro nível completamente diferente. A mesma coisa, é isso mesmo, de fato, realmente. Foi isso que percebi. Exatamente a mesma coisa aqui e exatamente a mesma coisa lá. Mesma mensagem, mesmos exemplos, tudo igual, mesmas escrituras, mesmo formato. Mas é em um lugar diferente e em uma escala maior. Agora, quando li a biografia de Kitty Kohlman, disseram algo sobre ela. Disseram que para Catherine, quando ela pregava para quem quer que fosse, não importava o tamanho do grupo. Era como se ela estivesse pregando para um grande e vasto auditório. Era assim que ela sempre pregava, com uma dedicação notável. E se você observar algumas pessoas, percebe que até eu noto isso comigo mesmo, às vezes eu digo para mim mesmo, vou só dar uma mensagem rápida e ir embora. É muito difícil fazer isso. O que é isso? Só dramas e seja lá o que for. É muito difícil. Hoje estou pregando uma pessoa curta. Veja bem, você pode até pensar que estou mentindo, mas eu realmente não estou mentindo. Isso vem diretamente do meu coração. Eu estou, de fato, tentando apenas dar algo rápido. E então, porque é bastante difícil compartilhar a palavra de Deus se ela não vier genuinamente do meu coração. Eu não sei como fazer isso. Entendeu? E eu me lembro do reverendo Eastwood, uma vez, ele também fez esse comentário, ele disse, olha, toda vez que ele prega, é como se ele sempre se entregasse totalmente. Ele não sabe como fazer algo pela metade e depois sair do palco. Você está comigo? Sim. Então leve a coisa mais simples que te derem para fazer muito, muito a sério, com toda a sua dedicação e atenção, pois cada detalhe importa. Sim. Muito, muito, muito sério. Pegue, faça com todo o seu coração e sua mente. Você nunca sabe os votos matrimoniais que nós usamos na igreja. Eu os escrevi, editei e os formei no Bloco Médico 2. Sim, médico no segundo andar, na sala do médico, bem ali mesmo, exatamente lá, bem ali, naquele local específico. Preparando, escrevendo os votos e outras coisas importantes assim. Sim, leve isso a sério. Quero dizer que isso é algo ótimo. Sim, sim. Como médico residente, quando terminava minhas rondas de enfermaria, sempre me lembro de sentar naquela sala escrevendo coisas, organizando, pegando o material, editando, mudando e fazendo tudo. Sim. Quando eu estava consagrando os bispos, fiz isso com todo o meu coração. Você entende? E então eu até comecei a ser convidado e fui consagrar bispo fora da nossa igreja. Algumas pessoas ligam e perguntam, você pode me consagrar como bispo? E a consagração do bispo Mosisu foi em um nível totalmente diferente. A mesma coisa acontecendo aqui, ali e acolá. É como se você estivesse praticando. Você pode até não perceber, mas é prática. Então, todas essas oportunidades que estamos te dando são práticas, sabe? É tudo prática para talvez, você não sabe, talvez para uma oportunidade de ouro, onde só vasos de ouro são usados. Veja, quando o rei Belsazar enlouqueceu, ele bebeu vinho e louvou os deuses de ouro, os deuses de prata, os deuses de madeira e os deuses de pedra. E ele mandou trazer os vasos de ouro da casa do Senhor, do templo do Senhor, para beber vinho nesses vasos que foram tirados do templo do Senhor. Porque em determinada ocasião você pode querer beber de copos específicos, mesmo quando você os oferece. Eu tenho o meu copo que eu gosto. Eu escolho um copo, é algo especial que eu escolho. Ou uma xícara ou um copo. Eu disse que sempre tenho um em particular. Eu não tenho, eu não. Eu não gosto de qualquer um. É uma água especial da qual eu bebo. Sim. E se alguém dissesse que nem todos podem me servir, essa pessoa em particular pode fazer isso. Sim.
não é só isso. Quero dizer algo que é assim que Deus também escolhe. Eu quero que essa pessoa faça isso. Quero que essa pessoa fale para todos esses países. Uau! Escolhe o que eu uso para servir. Eu usaria esta embarcação. Vou usar esta xícara. Vou borrifar água em tudo aqui. Este é o copo que vou usar. Ele chama isso de você usar para borrifar. Eu uso isso para polvilhar GTA. Eu uso isso para borrifar vaso sanitário. Agora vou usar você para borrifar lugares dourados, então você não pode contar a ninguém porque é privado, entendeu? Não diga às pessoas que eu disse que elas são de madeira ou que alguém está sendo usado para um esgoto. Você entende? Mas é também o que está acontecendo. Mas não diga isso. Mas aspire pessoalmente ser alguém que será usado em ocasiões especiais. Eu me lembro quando fiquei no Estádio Olímpico da Coreia. Eu fui ao grandioso Estádio Olímpico coreano para falar com todo o vasto Estádio Olímpico 4, que estava completamente cheio, o estádio, o enorme painel onde eles têm o gigantesco estádio cheio de cima a baixo, lá em Cálice. E eu fui honrosamente eleito para pregar e estava pregando as 30 razões cruciais pelas quais você deveria ser um dedicado ganhador de almas. A mesma mensagem, mas em um cenário completamente diferente e com uma abordagem única. E você já deve ter me ouvido pregando isso em algum lugar, não é verdade? Sim. Mas de repente fui escolhido para ministrar o mesmo alimento, mas em um lugar diferente. Eu estava em um lugar diferente e eu tinha um intérprete coreano e todos os grandes ministros da América e membros do conselho. O lugar inteiro estava cheio e todo o estádio estava formado de cima a baixo com orquestras e apresentações fantásticas. Todos estavam lá quando fui chamado. E eu estava sentado em uma grande poltrona. Sim. Então eu fui chamado para fora daqueles que estavam falando e estavam sentados ali daquele jeito. Uau! Sim, eu prego sobre a importância da oração em Yokohama, no Japão. É a mesma mensagem e a mesma oração que eu sempre compartilho. Uau! E eu estava sentado. Eu estava sentado aqui. Estava sentado ao meu lado. E éramos 2 dos palestrantes naquela noite em que fui convidado para falar. Quando terminei de pregar, ele disse que pregou a mesma mensagem. Eu estava acostumado a servir alguma coisa. É realmente incrível. Então, este é um trabalho verdadeiramente lindo. Por favor, dê-me a arma e venha imediatamente comigo. Príncipe, prepare-o. Pronto para atirar. Está pronto? Ok. Então, é realmente muito, de fato, bastante, muito mesmo. Alan? Alimentar. Não, espere. Alimentar. Que verso? Certo, sente-se. Qual é mesmo o seu nome? Alexis. Visitação. Jeremias 23:2. Interação. Provérbios 18:24. Não vou fazer ninguém atirar. Visitação. Fogo. Não, é tarde demais. Ficar de pé. Vai. Você pode ser desligado. Ok. Você não precisa ser tão perverso. Por que ele é tão perverso? Você tem que ter cuidado. Não sejas demasiadamente perverso. Por que eu deveria? Você destrói a si mesmo. Você por acaso viu o meu navio? Um vaso prateado e também vermelho, perfeitamente adequado para esta ocasião especial. Similar. Um dia comprei uma xícara para alguém e disse, isto é uma lembrança. Você sabe o que é uma lembrança? Algo para lembrar você. Sim. Não é momento.
Pergunte a alguém. Caráter. Ou você é madeira ou é frio? Ou você seja. Se você quiser. The number 26. Siga 25, que é um número de referência importante para o seu acompanhamento e para a sua próxima etapa. Remova violentamente certas coisas de você, de sua vida. Violentamente. Segunda carta a Timóteo. Corpo de violência. Diga violência. Portanto, se alguém se purificar verdadeiramente destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e extremamente útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Uau! O que isso significa? Isso significa que você deve se purificar completamente. O que exatamente é purgação? Você foi purgado antes do Activave, ou seja, antes da ativação inicial. Como funciona? É muito violento? Explosivamente, eu retiro muitas coisas valiosas e significativas de lá para o meu próprio uso e benefício. Não é verdade? Qual o seu nome? Ren. Sim, Ren. Yes, Ren, that is absolutely correct. Você está ouvindo? Removido violentamente. Agora, alguns de vocês. Algumas das coisas que você quer tirar da sua vida não acontecerão facilmente. Você precisa de purgação. É por isso que algumas coisas precisam ser purgadas. Se você for gentil, não vai passar facilmente. Uma das coisas que não acontecem facilmente são os relacionamentos. Sim, relacionamentos. Eles realmente não vão embora facilmente de forma alguma quando deveriam ir. Eles podem se arrastar por um período de tempo consideravelmente longo. Quantos de vocês já tiveram um relacionamento que se arrastou e que não era bom de forma alguma? Levante a mão se foi um relacionamento que se arrastou e você decidiu que não deveria continuar. Mas era o quê? Pessoas que se arrastam. Veja, o relacionamento entre um menino e uma menina. A Bíblia diz que há 6 coisas, ou 4 coisas, que são maravilhosas no mundo. Uma dessas coisas é o caminho de um homem com uma donzela. Veja, nossa atração um pelo outro é sobrenatural. É realmente maravilhoso. Às vezes você até se pergunta, quando vê pessoas casadas, o que ele realmente viu nesta pessoa? O que o atraiu tanto? Um certo dia, uma senhora em particular veio me procurar. Ela disse, meu marido é realmente um homem muito mau. Ele é um homem realmente terrível. Então ela descreveu coisas muito terríveis. Eu disse, uau! Depois ela veio de novo. Lembro-me perfeitamente onde estávamos em um grande bloco de salas de aula. Seu marido é um homem verdadeiramente muito, muito mau. Homem terrível. E eu a ouvi, não é? Eu não tinha tanta experiência. Eu não sabia. Então, um belo dia, ela veio novamente. Meu marido é um homem realmente muito mau. Um homem terrível. Há um amor por... Eu o deixei. Na verdade, não é que eu o deixei.
Ele me deixou e eu também o deixei, realmente. Depois ela veio de novo e a vi. Então, o que está acontecendo? Estamos nos divorciando de verdade. Ele disse coisas terríveis. Ela mencionou todas as coisas ruins que ele tinha. Mesmo depois de separar o B, ele não cuida dos filhos. Ele está assim dessa vez. Então eu vi novamente que eu era um homem terrível. Então, enquanto ela falava, eu estava olhando atentamente para ela assim. Então, por um breve momento, decidi olhar para baixo assim. Quando olhei para o estômago, então eu vi que a barriga estava ficando maior. Disse: é seu estômago que eu vi que está maior agora? Veja, um dos dias em que ele veio à casa e houve algumas discussões e coisas assim, e então, no meio do processo de divórcio, o homem terrível e cruel não estava cuidando adequadamente da mulher com quem estava se divorciando e que, de fato, já havia se divorciado legalmente. Ela, inesperadamente, ganhou uma barriga e, para a surpresa de todos, deu à luz uma criança. Então ela deu à luz novamente com esse homem terrível. Veja bem, o que estou tentando explicar é que algumas coisas estão persistindo no caminho de um homem com uma donzela. Mesmo quando eles estão brigando, eles estão fazendo sexo com... Fantástico. É por isso que a Bíblia agora começa a falar de algo. E mais uma vez eu digo para não dizer isso em público, porque você não pode falar sobre essas coisas. Purga. Algumas coisas são como um cocô que está profundamente dentro de você e que realmente precisa sair. Então você pega algo para se purgar e de fato dá muito certo, muito mesmo. Acabou. Uau. Existem alguns garotos que realmente precisam sair da sua vida para valer e já saíram. Não se trata de ficar insistindo e dizendo que a situação é terrível. Ela é verdadeiramente terrível. Ele é assim. Ela é terrível. Papai, termina. Porque enquanto essa situação persiste, ela simplesmente não funciona de forma alguma. Não funciona. Amizades duradouras. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que conseguem se livrar deles serão eliminados. É como se você fosse mal agora. Como se você agora fosse mal. Como se você agora fosse hostil. Como se você fosse uma fera agora. Essa é a única maneira de se desconectar de certas coisas. É assim que algumas coisas são. Eles precisam ser purgados. Quando você toma banho, não sai. Sim. Você precisa limpá-lo e depois lavá-lo. Sim. É por isso que alguns de vocês nunca são curados de certas coisas. Você entende? Sim. E todas vocês, meninas, estão se desvalorizando. Quando um garoto mostra que ele realmente não te escolheu, ele realmente não te escolheu e não gosta de você de verdade. Ele já tem em mente com quem vai se casar. E você força demais agora de uma forma um pouco exagerada. Demais. Não há necessidade disso. Dê um passo para trás. Você ouviu o que eu disse? Dê um passo para trás e expulse esse sujeito da sua vida. Isso fez com que você se demorasse muito. E ele sabe que pode te pegar a qualquer momento.
Ah, você é pão duro. Não se deixe enganar novamente por isso, de forma alguma, nunca mais, em nenhuma circunstância, ok? Lembre-se de que você está se tornando um ministro e você será um vaso dourado. Não se esqueça de que você não é apenas um membro. Quantos sabem que estes são um acampamento de Eleste? Aqueles que chegaram recentemente parecem não saber o que está acontecendo. Lovilu. Venha conversar com eles. Acho que eles não sabem por que estão aqui. Acho que eles não sabem por que estão aqui. Vocês estão aqui para serem Elestes, para pregar, para ganhar almas, para salvar vidas. É por isso que você está aqui. Então por que eles chegaram tarde? Então, por que você chegou atrasado? Porque houve alguns erros de computador com seus nomes. É por isso que você chegou atrasado. Então você ficou na segunda seleção. Então aqueles que chegaram aqui primeiro são os anciãos da primeira seleção. E alguns de vocês também estão na segunda seleção, sabe? E então vocês estão prestes a se tornarem anciãos. Uau! Então, por precaução, para que você não o faça, você não perde o acampamento. Agora temos que organizar um acampamento de anciãos para passar por esses 50 pontos. Não podemos fazer isso. Os pontos são muitos. Sim, e é privado. Você só pode dizer isso uma vez. Está claro? Pergunte ao seu vizinho. Está claro por que você está aqui? Você. Parece que você não entende por que está aqui. Não é um acampamento comum, é um acampamento realmente muito exclusivo por convite. Amém. Ok, acho que eles entenderam. Fiquem de pé agora. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Quantos vão tomar seu purgativo? Petive é diferente do Panadol. O Panadol é para o alívio da dor e é importante saber disso. Este é para remoção. O que você achou da remoção? Glória a Deus.